Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque agora ficou sério. Jornal Espanhol coloca Yuri Alberto na mira do Atlético de Madrid. E olha, a notícia diz que tem outros interessados lá da Europa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O cerco está apertando, meus amigos. Yuri Alberto, que está machucado, se recuperando de uma fratura na lombar, né, na coluna, tem uma promessa de retornar em julho e tudo mais, vai sofrer um assédio tremendo nessa janela de transferências. E o grande problema também é o fato de que o Corinthians precisa vender. Por que precisa vender? A gente sabe que tem 3 jogadores que estão mais na mira de clubes, especialmente europeus, né, mas de fora do país, que teriam interesse nos jogadores do Corinthians. Eu estou falando de Breno Bidon, estou falando de Rodrigo Garro e eu estou falando de Yuri Alberto. Talvez, se o Corinthians conseguir negociar Breno Bidon nessa janela, infelizmente, talvez seja o melhor, porque aí você preservaria os outros dois, o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, que hoje são mais influentes no time do que o Bidon. Eu sei que o Bidon pode amadurecer, ele é super jovem, e ali na frente pode ter um valor de mercado maior e pode até beneficiar o time tecnicamente mais ainda, mas hoje, se você me perguntasse, eu faria essa venda tranquilamente para segurar Yuri e Rodrigo Garro. Eu sei que tem a vontade do atleta, eu sei que o Yuri quer jogar na Europa, aquela coisa toda, eu sei, mas é algo que você precisa, como, né, o gestor, né, ali, como o mandante do negócio, como o dono do produto, você tem a prerrogativa de negociar. A questão é, o Corinthians ele tem um orçamento de venda de 180 milhões de reais nesse ano. 60 milhões ele já vendeu. Uma parte, inclusive, do Denner, né, que nem jogou entre os profissionais, lateral esquerdo, que foi vendido para o Chelsea, menor de idade. E tem outras vendas aí menores que acabaram entrando esse ano e tudo mais, algumas parcelas e tal. Então o Corinthians já conseguiu 60 milhões de reais dos 180 que precisa. Esse orçamento ele é colocado do tipo assim, olha, a gente precisa para fechar as contas né, e na verdade nem fecha, né, porque está sempre no déficit, mas o orçamento de venda de atletas é 180 milhões de reais. 60 conquistados, faltam 120. Então, isso é uma média aí de, 18 milhões de euros, né, pela cotação, que está 6 e pouco, dá um pouquinho menos de 20 milhões de euros. O Corinthians precisa vender um jogador de cerca de 20 milhões de euros na janela. Pode ser que seja o Breno Bidon? Pode ser. E é por isso que eu digo, vendendo ele, você não tem mais a necessidade. O Memphis Depay, a multa dele é 10 milhões de euros. Isso dá 60 milhões de reais. E o Corinthians tem direito a 5 milhões de euros, ou seja, 30 milhões de reais. Não faz nem cócegas. E o Yuri Alberto, bom, esse sim, ele tem uma multa até considerável, né, de 100 milhões de euros para o mercado externo, mas a gente sabe que os clubes não vão pagar isso. E o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto, o que é um grande problema, porque uma proposta de 25 milhões de euros vai dar um resultado muito menor. De 35 milhões de euros, ainda assim vai dar um resultado pequeno, pelo que o Yuri corresponde, pelo menos na minha opinião. Mas como eu disse, tem vontade do atleta, tem a questão de que o Corinthians precisa desse caixa, e daqui a pouco, se não aparecer nenhuma proposta efetiva pelo Bidon, pelo Memphis, pelo Garro, vai ter que vender o Yuri. Então tudo isso vai ser decidido nos próximos dias. A grande questão é que o jornal AS da Espanha, um diário super conceituado, noticiou, inclusive colocando na sua manchete, que o substituto de Correa já existe, e ele está no Brasil, e ele se chama Yuri Alberto. Quem é Correa? Correa é um centroavante chamado Ángel Correa, que está negociando, está saindo, está se transferindo para o Tigres. E ele ainda não saiu, mas existe uma tendência de que isso aconteça. E aí o jornal coloca não só que o Yuri está na mira do Atlético de Madrid, como as conversas já teriam começado com o staff do atleta em meados de abril, para que ele substitua o Ángel Correa. Eles estão analisando outros jogadores também, mas o Yuri é definitivamente, né, um jogador muito, muito conceituado. Eles citam, inclusive, né, como um dos grandes nomes sub-23 do mundo. Ele já fez 24, mas sub-23 o Yuri era um dos principais jogadores do planeta em termos de gols e assistência. Eles referem à temporada que ele teve no ano passado como o artilheiro máximo do Brasil.
referem os números dele esse ano, que também são positivos, referem a importância dele para o time, a idade dele de, segundo a notícia, apenas 24 anos, e aí eles usam uma expressão de que o Atlético de Madrid estaria em busca de um jogador bom, bonito e barato. E nesse caso aqui não tem a ver com estética, né, com beleza estética, né? O bom, bonito e barato é aquela expressão do tipo assim, cara, é o cara que resolve o teu problema, o cara que chega, joga, né, e faz gols e não custa tanto. Esse não custa tanto é porque a gente sabe que, né, a diferença é muito grande, né? Eles têm uma vantagem no câmbio. Então, a proposta seria em torno de 20 milhões de euros. O que é muito baixo, né, gente? Quando a gente for analisar que o Corinthians fica com 10 milhões de euros para vender o Yuri Alberto. Mas ok, a gente está falando de um clube de uma outra prateleira. Pode não ser um dos grandes da Europa, mas é um time que disputa Champions todo ano, praticamente. Daqui a pouco ganha uma La Liga, volta e meia. Tem lá o Diego Simeone, tem o Griezmann, tem o Julián Álvares, tem grandes jogadores, o Atlético de Madrid. Então, trata-se de uma porta significativa. Você vai jogar em Madrid, você vai estar todo o tempo competindo contra a Real, contra a Barcelona, na Champions, então, contra os grandes da Europa. A gente está falando de outro nível de mercado. E talvez isso possa seduzir o Yuri. Mas a notícia fala também de que o Atlético teria uma concorrência. E cita dois clubes que até então a gente não havia citado em termos de assédio junto ao Yuri, né? A gente sabe do Wolverhampton, a gente sabe lá atrás do Southampton, de alguns clubes ingleses. Acho que alguém falou, acho que o craque Neto chegou a falar da Inter de Milão em determinado momento, mas a notícia do AS fala em Roma da Itália e Everton da Inglaterra. Ou seja, mais um time da Premier League, e a Roma que ama brasileiros, que tem lá um histórico muito bacana, que também é um time que ou frequenta a Europa League ou a Champions League. Então, assim, e aí o futebol italiano, né, que é um futebol também que a gente valoriza e tudo mais, né? Ou seja, dois clubes significativos que estariam dispostos também a fazer ofertas para o Yuri nessa janela. E aí eu pergunto para você, o que fazer nesse momento? Porque o Corinthians só tem 50%. Então o valor ele não é interessante, o custo-benefício não é bacana. Mas aí você deixa o cara aqui emburrado? Eu já falei sobre isso, né? Eu falei, cara, o Corinthians tem os direitos federativos do atleta, contrato até 2027. Se não vier uma proposta boa para o clube, paciência. Mas pode ser que venha, pode ser que os caras subam e tal, e a proposta para o jogador ela pode ser fantástica, e aí tem a ver com o convencimento do jogador, né, com o clube, do tipo, quero ir e tal. Enfim, o fato é que a gente tratava como uma possibilidade, como um zum, ou como uma sondagem aqui e outra ali. O AS, ele cita um interesse muito claro no Yuri Alberto para substituir um cara que ainda não saiu, mas que deve sair, mas a gente tem algo concreto nesse momento. E cita, inclusive, outros dois clubes que também estariam dispostos a levar o Yuri. E se não forem esses três citados, pode ser que apareça outro, porque o Yuri realmente ele é valorizado pela idade que ele tem, pelos gols que ele faz, pelo momento que ele vive no clube, apesar de estar machucado e não estar jogando, todo mundo sabe o potencial que esse rapaz tem. Então, assim, é um grande problema. É um grande problema porque o Yuri Alberto ele é fundamental para esse time do Corinthians, em todos os aspectos. Em termos da liderança, pela inspiração que ele gera, né? O cara resiliente, o cara que não se abala com crítica, com erro, que deu a volta por cima, que é bom de grupo, que joga pro time, que quer dar certo, que se esforça, que corre, que se lesiona e volta rápido. Esse é o Yuri. Onde você vai achar outro Yuri Alberto no mundo? Com essas características, com esses valores, com essa idade. Então, assim, às vezes é mais caro vender do que manter. Mas eu também, repito, entendo o contexto. Vontade do jogador, necessidade de venda, orçamento batendo na porta. Que difícil. Mas o AS está noticiando aí que deve vir essa proposta. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! A Adidas está empenhada em fechar com o Corinthians e a Adidas tem pressa. Essa negociação tem data para fechar e deve ocorrer na próxima semana. Por quê? A Nike sabe disso. A Adidas tem prazo para fechar as camisas, porque é um lote gigantesco de camisas do Corinthians, por exemplo, que teriam que ser fabricadas. E se, por exemplo, não fechar esse mês, não fecha mais, porque essas empresas, elas têm essas regras e essas programações. Então a Nike sabe disso, a Adidas sabe disso, então o negócio que está para ser fechado já é na próxima semana. O que acontece?
A Adidas melhorou a proposta, subiu a proposta, e o Corinthians, junto lá com o presidente Stabile, o Osmar Stabile, o departamento jurídico do Corinthians, o Pantaleão, enfim, até o Romeu Tuman Júnior tem ajudado. Muita gente, né, no Corinthians, o vice, né, o Armando, todo mundo tem participado da negociação. Eles conseguiram melhorar várias cláusulas do negócio. Então, a questão com a Adidas está muito bem encaminhada, tá? Eu não vou falar fechada, por quê? Porque eu não sei se a Nike está blefando até o último dia, entendeu? Por isso que é um risco você hoje chegar e cravar que a Adidas já é do Corinthians. Hoje, você poderia dizer isso. Não tem proposta da Nike e tem uma baita proposta da Adidas. Então é Adidas. Só que a gente não sabe se a Nike não está esperando até o último dia para cobrir a proposta. Então a Nike agora tem um prazo. É semana que vem. Ou eles cobrem a proposta, ou a Adidas vai ser a nova patrocinadora do material esportivo, né? Distribuidora do material esportivo do Corinthians e patrocinadora. Por quê? A proposta gira em torno de 700 e 800 milhões. Por quê? Lembra que dos 700 milhões, nunca foi 1 bilhão, tá? Nunca. O que o Augusto falou que era 1 bilhão não era verdade. Não era verdade. E o Augusto, ainda bem que o jurídico do Corinthians, todo mundo agora entrou em cena, por quê? O Augusto começou a negociar com a Adidas, abriu a boca, sem comunicar a Nike. O Corinthians agora, com o Stabile, consertou isso. Gente, tem gente que não entende isso. O Corinthians tinha que dar à Nike a prioridade no contrato. É uma coisa bem simples. Senta aqui, meus amigos nikeanos, nikeeiros, sei lá como você quer chamar. Vocês querem cobrir? Então, tá na mão de vocês. A proposta tá aqui. Provamos. Tá aqui provada. Essa é a proposta. Cara, é a coisa mais simples do mundo. Isso aí é gerar uma multa monstruosa pro Corinthians. Gente, deixa o like aí, tá? Uma multa monstruosa ia gerar. Simples, só você ser profissional, meu Deus do céu. Né? Isso não é especialidade do Corinthians, porque quando eu cobri o Santos, quando foi vender o Gabigol, na venda, acho que, não sei se foi na venda do Neymar, o Barcelona ficou com a prioridade de compra do Gabigol. O Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão e não comunicou, era só mandar um e-mail para o Barcelona dizendo, vocês querem cobrir? Eles vão falar não, isso ia vender. E o Santos tomou um processo. Cara, então assim, os dirigentes são ruins mesmo, são ruins mesmo, já não é de hoje. E o Corinthians estava fazendo isso na questão Adidas e Nike, tá? Estava fazendo isso. Então o que acontece? A Adidas agora, além de melhorar as cláusulas contratuais, a Adidas melhorou a proposta. Dos 700 milhões, iam se tirar 100 milhões de luvas de adiantamento. O Corinthians conseguiu dar uma melhorada nesse adiantamento, que não vai vir desse valor, tá? Luvas vão ser adiantadas em algumas parcelas e vai continuar sendo 700 milhões para serem pagos em 10 anos. E dessa entrada, dessas luvas, o Corinthians consegue uma graninha para pagar a multa da Nike. Vocês estão entendendo? Então, assim, o Corinthians fica com 700 em 10 anos e ainda tem uma graninha para pagar a multa da Nike, que vai ter que ser paga, tá? Simples assim. Agora, preste atenção a outra coisa que eu vou dizer, só que tem um problema. A multa da Nike vai dar BO. Vai dar BO. Por quê? O Corinthians entende que o contrato com a Nike termina no fim desse ano. A Nike entende que o contrato termina daqui 5 anos. Tá? Se alguém do departamento do Corinthians, alguém de algum departamento importante, quiser me corrigir, pode mandar mensagem aqui, né? Eu tenho aí a honra, né, de terem, né, como né, profissionais aí que me acompanham. O Corinthians entende que esse contrato termina no final do ano.
a Nike entende que houve a renovação automática e o contrato vence daqui 5 anos. Então preste atenção. A multa rescisória não é um valor fixo. A multa rescisória é a soma de lucros que a Nike teria com as camisas e com o Corinthians até o fim do seu contrato. Se a gente for fazer uma conta do lucro que a Nike teria, porque tem número de camisas. Ó, qual foram os números de camisas? Essa conta não é difícil para a gente. Para eles que têm acesso do tanto de pedidos e acordos que foram feitos e quantidades de camisas, é fácil. Aí você pega as quantidades de camisas que sobraram, de material, não só de camisas, né, material, né, até o final do ano, você soma isso, é o lucro, esse é o valor, tanto que ficaria para o Corinthians, para Nike, você faz o valor, faz a conta, pá, risca aqui, ó, matemática, né, faz o tracinho, é o que precisa pagar. Só que tem uma coisa, se for até o final desse ano, beleza, é um valor, que o Corinthians vai pegar um dinheiro de adiantamento da Adidas e vai pagar. Agora, se a Nike fizer o valor dos 5 anos, aí vai ficar isso aqui. Então, teremos uma bela treta, tá? Graças a Deus não teremos mutreta. A turma da mutreta não tá aí, mas teremos uma bela treta. Entendeu? Teremos uma bela treta na questão da multa polêmica da Nike. Vocês entenderam? Tá? Agora, a Nike, né? A Adidas subiu a proposta e a Nike tem a chance de cobrir. Cara, eu vou falar para vocês algo que está no meu coração, que não gera emoção. O melhor cenário para o Corinthians era a Nike cobrir, para a gente não ter essa guerra na justiça, tá? Mas eu tô achando que a Nike, quando se reuniu com o Corinthians e disse que ia cobrir, que eu dei, muita gente deu também essa informação, que eles prometeram cobrir, e eu trouxe com exclusividade no último sábado, foi exclusivo, direto de Sete Mares, essa informação, que a Nike não tinha feito a proposta oficial para cobrir a proposta da Adidas. E aí o que acontece? Eu acho que a Nike, eu só acho que a Nike pode estar blefando. Por quê? Presta atenção, isso é exclusivo também. É um entendimento que algumas pessoas têm e eu tenho. A Nike sabe que a Adidas tem um prazo para confeccionar as camisas. E se passar desse prazo, a Adidas não vai fechar. A Nike pode estar dizendo que vai cobrir para esperar vencer o prazo. Eles têm essa ciência de mercado porque eles trabalham, é um trabalho semelhante. Por exemplo, agora a Adidas não vai querer mais. Então o que acontece? Aí o Corinthians pode perder a Adidas e ficar sem a Nike. E a Nike vir com uma proposta ridícula. Não dá para cobrir, o que a gente pode oferecer isso. Então o Corinthians está, preste atenção, o Corinthians está numa situação que não é fácil de tomar uma decisão grande, que pode gerar críticas depois, perseguições para quem fechar o negócio, elogios para quem fechar o negócio. Por quê? Preste atenção. Você fica esperando a Nike, aí você não fecha, perde a Adidas, a Nike vem com uma proposta lixo. Lixo que eu falo, entre aspas, né? Uma proposta bem abaixo do que a Adidas estava oferecendo. Entendeu? E aí você fecha com a Adidas, baita de um contrato. Só que aí a multa aí o juiz dá lá direito que a Nike, o contrato era de 5 anos, tudo que você fechou lá, tu se lasca aí na justiça aqui com a Nike. Não é uma situação fácil, tá? Não é uma situação fácil, entendeu? Agora, o que eu acho que o Corinthians vai fazer é o seguinte, para não deixar você também, e agora, né? Porque eu joguei uma seta na cabeça de todo mundo. Eu acho, até pelo que eu ouvi, que na semana que vem, se a Nike não cobrir, o Corinthians vai fechar com a Adidas e vai para as cabeças, meu irmão. E depois vai pagar a multa da Nike. E vamos ver o que a Nike vai achar, quanto que é a multa, e o Corinthians vai achar quanto que é a multa da Nike. Entendeu? Eu acho que vai acabar dessa forma a novela. E o Corinthians fechando com a Adidas. Agora, a novela pode acabar também com a Nike cobrindo
e aí não tem polêmica nenhuma. Como corintiano, eu torço para que feche a melhor proposta. E tem mais informações do Timão, galera. O ex-preparador físico do Corinthians exalta Hugo Souza e relembra o amadurecimento do goleiro. Diego Pereira foi preparador físico do Corinthians no comando de Ramon Dias. O profissional mostrava boa relação com os jogadores, especialmente com Hugo Souza, um dos capitães do elenco, que teve a oportunidade de ser convocado pela seleção brasileira na última data FIFA. Os dois já haviam trabalhado juntos. O Flamengo, onde o goleiro foi revelado como jogador de futebol, Hugo Souza era mais jovem, enquanto o preparador físico também atuava nas categorias de base do clube carioca. Depois disso, foram se reencontrar no Corinthians, onde foram campeões paulistas. Diego deixou o Corinthians com saída de Ramon Dias e comissão técnica. Desde então, está sem equipe, visto que o treinador também não assumiu nenhum clube após a demissão do clube do Parque São Jorge. Essas foram as informações do Corinthians hoje, galera. Se você é corintiano, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom, galera? Então até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!